Pois é, estava conversando enquanto o Nicolás Maduro destacava essa articulação interna, inclusive levantando esses números dos milicianos que já foram preparados para um possível combate. É preciso analisarmos qual é o status, né? Qual é a situação das forças de defesa da Venezuela. Trouxemos a informação dos navios deslocados, temos 6 até agora. A informação que chegou até o Brasil pela imprensa norte-americana é que anfíbios foram deslocados para lá também. Estamos falando de uma quantidade de 4.500 militares deslocados para a costa da Venezuela. Olhando para essa situação, o que é preciso considerar em relação a essa disparidade de forças, mas Nicolás Maduro reafirmando que estaria pronto para qualquer tipo de conflito? Em termos de orçamento já seria muito ínfimo, né? Ou seja, não chega a casa de bilhão. Né? Ou seja, a Venezuela é um estado falido, eles têm um material bélico disponível, muito defasado, eles têm tanques, têm sistemas de defesa, sistemas inclusive russos, tem alguns aviões americanos, mas tudo isso muito sucateado. O que eles têm, que eles receberam, inclusive da Rússia há alguns anos, foi uma leva muito grande de fuzis, que inclusive foi mencionado ali no VT, né? Ou seja, só uma dessas levas foi na casa de 100 mil. Né? E existe sim uma rota de fornecimento de material bélico. Né? Inclusive o próprio avião russo que pousou no Brasil agora, essa semana, é um avião que é identificado como um avião que costuma fazer abastecimento de material militar, né, para a Venezuela. Então, você tem uma situação de um país que tem equipamento, mas esses equipamentos não são, digamos assim, mobilizáveis. Né? E aí você tem que reagir contra destroyers. E normalmente, para você reagir com destroyer, você tem que ter capacidade de mísseis, né? Terra-ar, você tem que ter uma capacidade, inclusive, de afundá-los, você tem que ter ali torpedeiros. Nada disso a Venezuela tem de modo operacionalizável. Então é uma situação estranha. Se de fato o conflito eclodisse, a vantagem venezuelana seria a vantagem que todo o país tem. Quem é a força que ocupa, ela tem a dificuldade de ocupar esse território. Então a Venezuela poderia se proteger por táticas de guerrilha, por defesa, mas até aí você teria já uma terra arrasada por mísseis, como o professor Pode colocou, né? O Tomahawk, quando disparou na montanha do Afeganistão, quando estava lá no Levante, metade da montanha sumiu. Só para a gente ter uma dimensão do que seria um míssil Tomahawk. Né? Esses destroyers, eles têm mais de um. Né? Então, um conflito mesmo seria jogar a Venezuela algumas casas para trás no estágio civilizatório. Né? Seria a pior situação possível para a Venezuela. Pois é, antes de passar para o professor Pode, inclusive a nossa produção preparou uma arte indicando exatamente de quais embarcações estamos falando. Os navios que foram deslocados para a costa da Venezuela. No lado esquerdo temos Samson, é uma embarcação de 2006, tem uma largura de 20 metros, comprimento de 155 metros, calado de 9,4 metros. O que é o calado? É a altura. Se a gente pega a parte mais baixa do casco até a linha da água, então não é até a parte mais alta, até a linha da água. E aí também um peso de 9.200 toneladas e uma tripulação, comporta uma tripulação de 383 pessoas. Aí tem o Gravely, que é o que está na coluna do meio, uma embarcação de 2009, 20 metros de largura, 155 de comprimento, 10 metros de calado, essa altura, peso de 300 toneladas e tripulação de 312 pessoas. E na coluna da direita, Jameson Dunham. Lançamento 2009, 20 metros de largura, comprimento 160 metros, calado de 10 metros, peso 9.300 toneladas e uma tripulação de 380 pessoas. Só provavelmente algum erro na coluna do meio, porque deve ser impossível
um navio de 300 toneladas, sendo que os outros dois temos mais de 9.000 toneladas. Então, peço desculpas por um erro de digitação. Então, possivelmente, um peso de 9.300 toneladas também no Gravely. Pode, o que é preciso considerar em relação ao poderio bélico militar dos Estados Unidos e da Venezuela, pensando na possibilidade de um conflito? Você mostrou bem, são 3 navios de guerra, né? Há submarino também que está sendo enviado, aeronaves de patrulha. Então o que nós temos aqui não é uma força policial para lidar com cartéis, o que nós temos é de fato uma força de guerra sendo enviada para a Venezuela, né? Os Estados Unidos, se a gente olhar do ponto de vista estritamente militar o que está sendo enviado, e olhar o conjunto, né, do equipamento militar enviado, nós temos uma força de guerra sendo enviada para a Venezuela. É claro que o Nicolás Maduro fala, enfim, do ponto de vista militar, falar de 4 milhões, 5 milhões de milicianos, isso não tem importância nenhuma. É claro, 1, 2 mísseis Tomahawk toma conta disso. Então, portanto, o ponto de vista militar não tem muito que a Venezuela fazer. É verdade que tem algum equipamento que foi comprado da Rússia recentemente, mas não aguenta 24 horas de guerra com esta força norte-americana. Portanto, o discurso do Maduro é um discurso político doméstico, né? Não há nada melhor domesticamente para você conseguir apoio do que o inimigo externo. Aliás, o Donald Trump tem sido um exemplo muito claro disso, né? Aqui no Brasil, por exemplo, aí no Brasil tem visto qual foi o resultado na popularidade do Lula das ameaças que o Donald Trump tem feito. Vimos isso acontecer em outros países, no Canadá, na Austrália. Os países que o Trump ameaça são países que têm como efeito político doméstico um apoio ao líder atual. Isso é algo que já é estudado muito claramente na ciência política e muito compreendido. Então, o que o Maduro está fazendo não é um discurso militar, é um discurso político, é um discurso para conseguir angariar apoio político doméstico, se aproveitando, em certa medida, politicamente desta ameaça, para conseguir se fortalecer domesticamente. A partir do momento que acontece, se acontecer, né, nós estamos dizendo que vai acontecer, que é esse o objetivo, nem nada disso, mas supondo que aconteça o primeiro tiro, aí acaba o discurso do Maduro. Não há muito o que ser feito, não há como resistir a uma força dos Estados Unidos, principalmente dentro do continente americano. Então acho que isso é um discurso muito mais político do Maduro do que militar. Militarmente há muita pouca capacidade do exército venezuelano de resistir caso os Estados Unidos decidam fazer algum tipo de ação militar.